Sabe o golpe do falso advogado ou aquele telefonema falando que é da justiça, que é do tribunal, que você tem dinheiro para receber? Então, vem comigo que eu vou falar para você como isso acontece. Vamos lá, ó. Isso funciona, gente, da seguinte forma. Você vai receber uma ligação, tá? Que há valores aí para ser liberado. Então, ó, ô Carlos, você tem valores aí a receber. E aí, né? E aí, o seu advogado, ele ligaria para você? Você tem o contato do seu advogado? Você tem essa proximidade? Se não tem, deve ter. Se você está com o seu processo em andamento, você tem que ter um contato, tem que ter uma proximidade com o advogado. Mas, se isso não acontece, já faz bastante tempo que você não fala com o seu advogado, tome cuidado. Porque oportunistas e criminosos vêm praticando crimes reiteradamente. Tá? Todos os dias eu recebo mensagem que a pessoa foi vítima de um golpe. Tá? Para resolver isso, não é tão simples. Então, vamos entender o caso. Gente, como que funciona? Ó, primeiro você vai receber ligações aí dizendo que tem valores para ser liberado, precatório, que você ganhou uma ação, seu processo acabou. E aí eles vão tentar convencer você que, de fato, você tem um dinheiro para receber, tá? E eles se passam muitas vezes pelo advogado que você conhece, que você contratou. Só que seu advogado nem sabe o que está acontecendo. Então, vamos lá, ó. Eles acessam informações que você entrou com uma ação, está com um processo em andamento, e eles acessam alguns valores e ofertam para você. Falam, ó, tem um valor ali para liberar. E aí, né? O que você tem que fazer? Então vamos lá, gente. Sinal de alerta, tá? Eles conversam com uma conversa mole, né? Agradável, gentil, extremamente educados. E aí falando aí que você tem um dinheiro para receber, né? Que você ganhou um processo, só que eles têm pressa para resolver. Então, tome cuidado. Então, sinal de alerta, pressa. Outro sinal, sigilo. Eles vão falar para você tomar cuidado e para você não informar isso para ninguém, tá? Porque você tem um dinheiro a receber. Então ele costuma falar, ó, não fala para ninguém. Então, tome cuidado, mais um sinal. Então, pedido de transferência via Pix, né? Ou dinheiro vivo, tá? Então, até vale presente, eu já vi eles pedirem, tá? Então, atenção. Seu advogado, ele não vai ligar para você pedindo um Pix para depois fazer o pagamento, tá? Hoje, os advogados são bem informados, eles sabem o que está acontecendo em nosso país, então já existe cautelas. E você que contratou um advogado, você precisa saber que naquele contrato lá tem uma cláusula, muitas das vezes, uma cláusula em que o advogado prevê que você só pode fazer transações com ele para acerto do processo. Então ele não vai ligar para você, tá? Isso é uma garantia que ele tem que se você cair em algum golpe, isso não possa ser cobrado dele, tá bom? Então, tome cuidado, tá? E o uso indevido de tribunais. Gente, é um absurdo. Eles falam que o STJ, né, que o TJ, o STF, que liberou o dinheiro para vocês. E não é assim,
tá? Em um processo existem duas partes, o autor e o réu. Quem faz o pagamento é a parte que perdeu a ação, tá? E esse dinheiro vai para onde? Vai para o tribunal. Então fica lá na conta judicial. Quem pode retirar esse dinheiro é você ou seu advogado, tá? Então, o tribunal, ele nunca vai ligar para você falando que você tem dinheiro para receber, tá? O tribunal não, tá? O seu advogado, sim. Por isso que você tem que ter o contato do seu advogado, tá? E para fechar aqui, né, a pessoa ela não consegue informar aí o nome completo do advogado, né, e OAB, o tribunal específico. Então, isso aí já é algo para você, né, especular, perguntar, tá? Você sabe o nome do seu advogado, você sabe o número da OAB do seu advogado. Então, você pode questioná-los, né, para confirmar essa desconfiança, esse sinal aí que você pode estar sendo vítima desse golpe. E aí, para você se proteger, né? Vamos lá. Confira aí o nome do advogado, né, no site da OAB, se você não lembra, né, a OAB do seu advogado, né? Nunca paga taxas de honorários, tá, antecipado. Então não existe isso. O advogado ele vai receber a taxa dos honorários dele após, né, o trânsito em julgado da causa e você estar recebendo. Tá? Então não existe. O advogado fala, você tem que me pagar primeiro para depois você receber o dinheiro da justiça que está depositado na conta judicial, que o réu pagou. Tá? Não existe isso. Tá? Então, se sujeitar aí, a ligar direto no tribunal, né? Ou no órgão aí mencionado. Gente, é o que eu estou falando para você, e os tribunais não têm essa prática, não existe. Então, se você desconfiou, não conseguiu falar com o seu advogado, liga no tribunal, faça esse questionamento direto. Tá? Ligou lá, vai cair lá no cartório distribuidor ou na vara que foi informada para você e pergunte, né? Fala, estou com um processo assim, assim, explica a sua situação. Os servidores ali, eles vão informar vocês com maior prazer. É um problema a menos para a justiça, quando a gente evita um golpe como esse acontecer, tá? E logicamente, denunciar, né, isso na OAB, denunciar aí, fazendo um registro do boletim de ocorrência na polícia, tá? E eu ainda adianto, né, em todos os golpes que estão sendo aí praticados aí no nosso país, o mais recomendável é que você não vá simplesmente na delegacia relatar. Procure um advogado especialista, porque ele pode oferecer uma queixa-crime. Tá? Ele pode instruir como, de fato, você tem que conduzir essa situação. Tudo bem? Então, né, como eu disse para vocês, né, todos nós podemos ser vítimas. E agora eu vou contar uma historinha, né, que deixou eu tenso por alguns minutos, porque eu também fui vítima, tá? Então eles não escolhem as pessoas só por causa da idade, né? Só por causa de um serviço, não. Eles escolhem aqueles que de fato têm algo a oferecer. E no caso, quando nós estamos falando aqui do golpe do falso advogado, eles escolhem quem tem processo em trâmite na justiça, tá? Então eles conseguem acessar bases confidenciais e retirar de lá informações que pode trazer essa confusão aí
para você, né? Então vamos lá, ó. Dê uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui como que começou. Esse aqui, né, foi uma prática recente aí, uma mensagem aí que eu recebi. E aí falava, né? Ele se identificou aí como o advogado, né? E perguntou aí, ó, tudo bem, Carlos? Bom dia, né? Informar aí que obtivemos ótimas notícias sobre o processo. Gente, aqui é incrível, tá? Por quê? O processo existe. É esse número do processo. E essa imagem é meu advogado. Só que, o que aconteceu? Eu tenho o telefone do meu advogado, tá? E aqui, esse telefone não apareceu na memória dos meus contatos. Então, eu já desconfiei. Eu falei, tem coisa. Por quê? O meu advogado é de extrema confiança e eu, né, tenho notícias desse processo frequentemente, porque ele me informa, tá? Então vamos lá, mas eu quis, né, ver até onde iria essa conversa. Então vocês estão vendo aí, foi esse número que me ligou, tá? A imagem que estava aí era a imagem do meu advogado mesmo, tá? Então vamos lá, ó. E a conversa, né? A conversa aqui ela foi longe, ó. Aí eu aqui, né, demorei um pouquinho para responder. Quando eu respondi, né, pedi desculpa pela demora, né, e perguntei como que estava o processo, né? E aí ele falou que a gente ganhou, que ele tentou contato e não conseguiu, né? E aí eu comecei a esticar aqui. Aí o que ele falou, gente? Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele falou. O STJ informou que o valor de 18.615 já está em posse judicial e já estamos com a liberação. Eu não falei para vocês, né? Eles utilizam o nome dos tribunais para tentar convencer você, tá? E aqui eu fiz de conta, já perguntei sobre os honorários, né? E ele foi passando as informações, né, de acordo com a criatividade e educação deles. Né? Então, aqui, ó, aí para dar seguimento do valor, né, ele precisa cadastrar minha conta corrente. Olha só, ele quer um extrato da minha conta e quer que eu mando aqui um PDF para ele. E aí, eu falei, vou baixar no meu aplicativo, né? Então, ele, tá bom, né? Baixa e encaminhe. Gente, percebam, né, também que nas mensagens há vários erros de concordância, tá? De conjugação de verbo. Então, é algo que esses fraudadores, né, ainda não dominam. Tá? E também não se preocupam em usar uma inteligência artificial para fazer esse tipo de correção. Então, mas vamos lá, ó. E ele ainda fala, ó, se eu tiver dificuldade, né, ele pode informar o STJ para entrar em contato para me auxiliar. Gente, numa boa. O que eu falei para vocês, né? Quando nós temos uma demanda judicial, autor é réu. O juiz julga, tá? Então, os servidores estão ali para cuidar desse processo, não para ter você, não para servirem de babá para você. Tá? Então, o tribunal nunca vai entrar em contato. Quem entra em contato é seu advogado. Mas tudo bem, né? Ele falou que o tribunal aqui ia me auxiliar. Aí, eu dei uma enrolada, falei que não estava conseguindo fazer o reconhecimento facial, tal, e fui, né, dando corda. Até que estava próximo aqui das 18 horas e eu mandei para ele um print, né, do meu extrato. Aqui eu negritei, né, os valores, mas o que ele queria aqui no meu extrato? Gente, a minha conta corrente, né, eu posso falar que a conta corrente ela é fácil, né, de qualquer pessoa obter. Porque a gente costuma fazer PIX, transações, então as pessoas recebem essa informação. Então eu não me preocupei com isso.
né? Porque ele não vai fazer nada com a minha conta, só com o número dela, tá? Então, quanto a isso, não se preocupe. Ah, eu mandei, lá cheguei nessa fase, mandei os extratos. Será que eu vou cair num golpe? Não. Até aqui, não. Tá? Até aqui não tem problema. Aí eu só quis preservar aqui os valores, mas tudo bem. Mas o que os estelionatários, fraudadores, aqueles querem é saber quanto você tem disponível nessa agência bancária para eles fazerem transações. Né? Então, ele quer saber seu saldo, quer saber se dá para fazer financiamento, né? Se você tem crédito para isso. Então, é isso que eles querem. Tá? E aí eu mandei, aí ele perguntou aqui para mim, ó, eu já coloquei meu filho, né, na conversa, por quê? Para sentir se eles queriam a presença do meu filho ou não, tá? Então, falei, ó, meu filho só chega à noite, né? Ele falou, tudo bem, vou anexar no processo. Ele vai anexar isso aqui no processo? Ô, gente, vamos parar aqui para pensar, né? O trabalho do advogado é um trabalho sério. Então, ele não pega qualquer figurinha e sai colando em um processo para o juiz receber, tá? Para o juiz fazer uma leitura. Então, né, tá muito esquisito, tá? Vamos lá. Aí, aqui, nós tivemos, ó, deixa eu dar sequência. Então, aqui já entrou outro personagem. Pode ver que o número mudou, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente, ó. Aqui ele falou para mim que se eu teria outro número de telefone, né, para anexar e o STJ ligar e efetuar a liberação. Então, ele falou que o STJ vai ligar para mim, né? Então, nós estávamos com esse número aqui, ó, 11 95467 7954. Era esse número que estava falando comigo, tá? Que não é o do meu advogado, tá, gente? E aí o STJ ligou para mim, ligou não, mandou mensagem, né? Então aqui, ó, 11 94961 4971. Aí ele mandou essa mensagem, tentou ligar, eu não atendi, né? Porque eu já tinha contado a historinha triste, que o celular não estava funcionando, PPP. Então ele, ó, fala com o Carlos, eu sim, esse telefone não atende, né? Ele falou que chamava Rafael, né? Que obviamente não é o nome dele. E aí ele vem e continua, né? Ó, faço parte do setor jurídico de liberação. Né? Vou precisar te ligar para efetuar confirmação à liberação do valor. Você consegue fazer uma chamada de vídeo comigo? Gente, é aqui. Aí dançou, tá? Quando você aceita a chamada de vídeo, você está expondo aí sua face, tá? Para um reconhecimento facial. Você, se o seu celular não tiver mecanismo para bloquear, ele consegue acessar o seu celular e suas contas, mas não para por aí, tá? Essa conversinha aqui, ele queria que de fato eu abrisse uma videochamada. E aqui é onde as pessoas falam, nossa, ele vai mostrar o rosto dele. Você acha que um bandido mostra o rosto? Mostra. Gente, infelizmente, estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso país. Né? A impunidade, ela é grande. É grande. Se eles estão mostrando o rosto, é porque eles acreditam que não vão ser punidos. Tá? Então, atenção. Tá? Aqui nós não estamos falando de um crime violento. Então, esse crime aqui, você vai ser vítima e a imprensa não vai ficar falando por aí que você foi vítima porque você perdeu 18 mil reais. Tá? A imprensa, ela gosta de noticiar catástrofes, né? O que dá audiência. Né? Quando noticia que está tendo aí vários golpes, descontos indevidos em conta, isso não ganha palco, tá? Mas nosso viés aqui é outro. Só mostrar primeiro, né? Como eles desenvolvem aqui essa prática aí para te convencer. Então eles vão fazer aí a chamada de vídeo,
A pessoa geralmente acredita, porque ele está mostrando o rosto, e acaba liberando aí a tela compartilhada. E aí ele começa a acessar suas contas. E eles acessam, fazem empréstimo, fazem Pix para outras contas laranjas, e aí seu dinheiro evapora, tá? Então, esse golpe aqui, ele acontece, ele adota esse caminho. Eu não cheguei aqui na videochamada, tá? Porque eu já estava cansado, já sabia, e eu queria, de fato, mostrar aqui para vocês, né, como é esse caminho do crime, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, né, é o finzinho, né? Então aí eu dou uma enrolada nele, falo que a bateria tá acabando, né? E aí ele queria pelo menos a videochamada. E aí tem essa outra historinha, a gente ficou ali de bate-papo e no final ele ainda tentou fazer a videochamada, ele ligou, né? Então ele ligou, tal, mas tá tudo bem, né? A grande pergunta: e aí, professor, você caiu no golpe ou não? Né? Então, gente, não caí nesse golpe, tá? Não caí. De fato, eu quis trazer para vocês, né, que eles buscam qualquer pessoa. Eles não escolhem idade, sexo, cor. Ele escolhe o processo, tá? Então, e aí cabe a você, né, ter a expertise. Então vamos lá, ó. Para encerrar isso aqui, eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz na sequência, tá? Que é o melhor caminho. Poxa, você não caiu no golpe. Então vamos colaborar aí, né? Vamos fazer com que mais um criminoso, pelo menos, né, enfrente alguns obstáculos. Então, quando você registra um boletim de ocorrência, você faz com que esse número seja bloqueado, tá bom? Então, você vai estar evitando que outras pessoas caiam nesse golpe, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos aqui para a tela, que eu vou mostrar para você aqui o caminho para você poder fazer esse registro. Então, nós estamos aqui em São Paulo, né? Então, entra lá no site da Polícia Civil, tá? Estado de São Paulo. Deixa eu aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar só um grauzinho aqui. Vamos lá. Aí. Ó. Então, entrou no site lá, delegacia, né, eletrônica, né, .policiacivil.sp.gov.br. Você vai encontrar aí na página aí, onde você comunicar o crime. Tá? Clicou, vamos lá, fraude, estelionato. Vamos lá, foi cometida aí por contato telefônico. E aí aqui você vai inserir os seus dados, tá? Então, ó, data do fato, 2 de fevereiro, né? A hora que iniciou, aí responde aí as perguntas, coloca o CEP, aí você vai colocar aqui, ó, tipo de pessoa, né? Suspeito, tem o nome dele? Não, né? Se eu não tenho o nome dele, não tem como a gente colocar. Aí você continua preenchendo, né? De acordo com as informações que você tem. E no final aqui, no ponto 5, você descreve aí resumidamente o que aconteceu, tá? Então aqui é um espaço, gente, muito curto. Você vai ter aí 600 caracteres, né? E aí você vai contar, né, a historinha, né? Assim como a gente relatou aqui. Você contou a historinha, relatou, agora avança e encerra, tá? Então aqui você vai receber o protocolo, né? Após avançar aqui, você vai receber o protocolo
né, do registro da sua ocorrência, tá? Vai aparecer, gente, ó, aqui uma opção para você descrever resumidamente, né, a nota que você deu. E no caso aqui eu mencionei, né, o que eu falei para vocês, tem espaço suficiente para o ocorrido. Mas o importante é você lançar lá naquele espaço as informações principais, tá? Lançar lá aqui a data, né, do fato, se você fez o depósito, se você não fez, você informar o número do telefone, e isso é muito importante, colocar lá o número do telefone, com os dados que você tem em mãos, para que possa ser aí efetuado aí esse bloqueio aí, e quem sabe, né, até que localize aí o autor, tá? Vamos lá, ó. Vamos aqui, ó, para a tela. Vamos lá, gente, ó. Então, nós estivemos aqui falando sobre o golpe do falso advogado ou ligações da justiça, tá? Então, eu quero deixar aqui o convite para você que ficou até o final, né? Curte nosso vídeo, se inscreve no canal e colabore para que mais pessoas possam receber essa informação, né, e evitar que caiam num crime como esse, sejam vítimas aí de fraudes, tá? Acompanhe a gente que você receberá mais dicas e saberá, né, o que está acontecendo aí nesse mundo, né, do crime, onde fraudadores, estelionatários estão aí sabotando a vida aí dos nossos aposentados, pensionistas e a sua